Sejam todas e todos muito bem-vindas e bem-vindos ao podcast da disciplina de História Medieval, ministrada pelo professor Bruno Tadeu Salles na graduação em História da Universidade Federal de Ouro Preto. Meu nome é Ricardo e no episódio de hoje falarei para vocês um pouco sobre a atualidade da Idade Média em nosso tempo. Então, sinta-se confortável e vem comigo. Pode até parecer estranho falar em Idade Média no presente, ou ainda mais, falar de Idade Média no Brasil. Certamente, a primeira coisa que vem na cabeça de vocês quando falamos desse passado tão remoto é um lugar muito distinto de nosso mundo, com figuras emblemáticas como cavaleiros, dragões, muita bruxaria e esoterismo. É justamente a partir dessas ideias e imagens que podemos perceber como a Idade Média, ou melhor, como algumas interpretações sobre ela, mesmo que distorcidas, muito distorcidas, penetram em nossa vida e permanecem duradouras em nosso tempo. E mais, isso reforça a necessidade de desfazermos um certo senso comum que está no entorno das próprias definições possíveis de Idade Média. O que tentarei demonstrar aqui é que o passado medieval é mobilizado em diversas dimensões de nossa vida em sociedade, desde o entretenimento que vocês consomem quando assistem Netflix, até as relações políticas do mundo contemporâneo. Pois bem, vamos lá. Quando falamos de entretenimento, é preciso entendermos que ele produz uma visão muito particular do passado medieval. Isso quer dizer que a forma como ele manipula ou trata a Idade Média é diferente da forma como nós, historiadores, com nossas fontes e métodos estabelecidos, nos relacionamos com esse passado. Assim, podemos dizer que o entretenimento marca uma forte tendência da produção social da Idade Média no presente, não controlada por técnicas de pesquisa historiográfica. O entretenimento encontra no passado medieval um potencial de mobilização dos indivíduos que talvez nenhum outro passado possua. É capaz de provocar desejo e fascínio com sua presença, capaz de despertar um interesse profundo pelo conhecimento histórico, mesmo que esse não seja especializado. É um conhecimento que está diluído em nosso cotidiano, circunscrito por um amplo desejo por passado. E é nesse sentido que podemos falar de uma produção social da história, ou, no caso, de uma produção social da Idade Média, algo que fica evidente no crescente consumo de literatura, filmes e jogos que se propõem, de alguma forma, a abordar esse passado medieval, mas também em diversas práticas que formam nossa sociedade atual, como ritos e comemorações. A produção, ainda que ela seja bem trabalhada por algumas produções audiovisuais e cinematográficas, evidentemente, nem sempre elas são realizadas com o maior rigor possível ou amparadas em critérios profissionais de investigação histórica. Na maioria das vezes, ocorrem algumas confusões temporais deliberadas, que pretendem reforçar a presença de elementos inexistentes naquele contexto histórico, para atender demandas do tempo presente, que precisam de referência em algum passado específico para se legitimarem nesse presente. Ou também
pelo entrecruzamento do real com o ficcional, forçando uma caricatura, mais do que uma caracterização, da Idade Média como uma época extremamente irracional, que não guarda vínculo algum com nossa sociedade digital e tecnológica. Isso significa que muitas vezes o entretenimento contribui para a consolidação de alguns clichês sobre a Idade Média, ou no limite, de alguns preconceitos, como falaremos adiante. O que é importante entender é que essa visão fantástica, heróica, encantada, sem nenhum tipo de razão, não corresponde a uma definição precisa da Idade Média. Mas vocês devem estar se perguntando: eu não posso mais ver o meu Game of Thrones em paz? Ou mesmo jogar meu videogame? Não é isso. É de fato muito bom se divertir e sentir alguns efeitos estéticos potentes, algum impacto que foge do nosso mundo tão sem graça e por vezes monótono. Mas temos de ficar atento para os abusos que podem ser cometidos, pois há também produções excelentes, diga-se de passagem, para não reproduzirmos um conhecimento errôneo sobre o passado medieval, ou ainda mais, para que quando ele for mobilizado nas disputas políticas, conseguirmos entender os interesses que estão por detrás dessa visão caricatural e vulgar da Idade Média. Mas nós falamos muito e também não falamos nada. O que seria a Idade Média? Quando nós questionamos a concepção de Idade Média, há uma desestabilização de seus significados mais imediatos e triviais, e abre-se um panorama abrangente para pensarmos o vínculo entre o passado medieval e a contemporaneidade. O mundo contemporâneo atribui os contornos do que usualmente entendemos por Idade Média, mas também utiliza destes mesmos sentidos para constituir sua própria realidade presente. Quando falo em contemporâneo, quero dizer que a Idade Média possui sua própria história, que é conferida, por exemplo, desde a passagem dos séculos XVIII e XIX até os dias mais atuais. Assim, a ênfase na resposta sobre o que é a Idade Média dependerá profundamente do contexto da pergunta. De alguma forma, isso implica que não podemos reduzir a uma definição precisa aquelas relações tão complexas entre os bárbaros e os romanos, os cristãos e os muçulmanos, e por aí vai. Temos de reconhecer que aquele período, ou aquele conjunto de experiências, integram uma classificação distanciada ou posterior, ou seja, as pessoas que viviam naquele tempo não possuíam a consciência de seu caráter medieval. Trata-se de uma construção posterior, advinda dos séculos XVIII e XIX e que continua no tempo presente, em pleno 2021. Se falamos, portanto, que no século XIX havia uma noção do que era a Idade Média, quando falamos do nosso tempo, não há como negar que o imaginário medieval é difundido por meio das produções audiovisuais, que tem no entretenimento seu principal substrato. Por isso, novamente reforçamos a necessidade de não aceitarmos de imediato aquilo que nos é transmitido por esses meios e buscar outras informações sobre aquele conteúdo, justamente porque são inevitáveis essas distorções e os clichês. Pois nesses meios em que o passado pode circular com maior liberdade, ou menor rigor conceitual do que numa pesquisa feita pela investigação histórica. Mas quais os efeitos práticos destes encontros do passado com o presente? Até mesmo no Brasil, onde evidentemente não ocorreram eventos passíveis de caracterizarem uma Idade Média, este passado, ou melhor, novamente, as interpretações produzidas sobre eles apresentam efeitos práticos na vida social e política. Eles ganham sobrevida e disputam um lugar no imaginário e nas narrativas a respeito de nossa formação cultural, por mais incrível que isso pareça.
São compartilhados de maneira a serem atualizados e postos em função das demandas da sociedade no presente. Estas disputas são comumente encontradas no Brasil nas atualizações que a extrema-direita faz hoje do passado da ditadura militar. No caso da Idade Média, embora seja um pouco mais raro, me parece que seu principal uso está em generalizações e metáforas para explicar aquilo que não se quer reconhecer como um problema de nosso tempo, tal como a violência, a peste, o pandemônio ou a decadência em geral de uma civilização, mas também da elevação de personagens políticos, como mitos, guerreiros, heróis, aqueles que seriam capazes de livrar a sociedade de seus bodes expiatórios, de todo o mistério e obscurantismo, conduzindo-a em direção, abre aspas, à progressiva civilização. Um discurso que se torna cada vez mais comum no Brasil, não é mesmo? Estudar a Idade Média no Brasil, então, lembrando, onde não há fenômenos que possam caracterizar a sua existência, seria uma forma de impedir que a assimilação deste imaginário seja refém de estereótipos e usos políticos absurdos sem nenhuma responsabilidade. Nesse sentido, que o consumo de filmes, jogos e séries e sua potência em seduzir os espectadores é também importante. Como nós já falamos, existem produções audiovisuais, cinematográficas de altíssima qualidade, mas elas precisam ser assimiladas a partir de uma relação crítica entre o sujeito que recebe tais conteúdos e as definições ali presentes. Não podemos apenas aceitá-las de bom grado, temos que indagar a fim de desestabilizar os estereótipos, os estigmas e os preconceitos que podem estar por detrás dela. Vamos falar um pouco de outro evento importante de nosso mundo que se utiliza do passado medieval, o nacionalismo. Como já falamos, o passado medieval tem sido a fonte de justificativas para atos políticos e sociais do presente. Entre esses atos está um deprimente ressurgimento do nacionalismo. Isso a partir da busca de uma suposta herança cultural e biológica remota, como forma de cravar uma identidade, por vezes que nem existe. Trata-se, em diversos casos, de uma junção entre um nacionalismo incoerente e a justificativa de um racismo injustificável. Essa evidente tendência ao nacionalismo pode ser vista em alguns exemplos, como a aprovação do Brexit no Reino Unido, a islamofobia na França, até a recusa dos países europeus, em geral, de receberem imigrantes e refugiados. Na raiz do nacionalismo, ou seja, aquilo que lhe permite existir, estão o etnocentrismo e o racismo. Estes elementos implicam, consequentemente, em reações xenofóbicas por parte de um povo que se vê na encruzilhada de uma crise de identidade. Trata-se de legitimar, através de conflitos étnicos, perguntas absurdas como: quem possui os direitos de pertencer à nação? Ou ainda mais absurdo, um imigrante pode tornar-se membro da nação ou essa identidade seria algo autodeterminado por componentes biológicos? Nesse processo de negação e revisão dos pressupostos que assentam a compreensão de uma identidade nacional, o passado medieval é mobilizado para intervir nas demandas do presente e também do futuro, como forma de reivindicar uma suposta descendência fundadora de um povo e de princípios políticos.
Por exemplo, nas disputas acirradas do nacionalismo, são transpostas à nossa realidade a divisão entre bárbaros e civilizados, entre nós e eles. Mas esta compreensão do mundo, baseada na distinção amigo-inimigo, é fruto de uma ideia limitada de história, que tem seu ápice no século XIX. Lembre-se que falamos que cada época atribui significados à Idade Média, que podem permanecer como também serem desfeitos. Infelizmente, muito desses significados do século XVIII e XIX ainda permanecem vivos hoje. Ao buscarem na Idade Média os princípios de um povo, abre aspas, muitas aspas, de um povo puro, que poderia ser observado na continuidade da língua falada e escrita, dos costumes religiosos e políticos, da fisionomia, ignora-se que a história é um constante processo de reorganização temporal da nossa experiência, seja ela cultural, social, política e etc. De forma que a criação dos nacionalismos seria de uma ideia sobre a história forjada entre os séculos XVIII e XIX, e não uma autodeterminação predestinada. A invenção da Idade Média, todos seus estereótipos e sua visão como um período bem delimitado, quase que histórico, sem mudança alguma no decorrer do tempo, é parte de um projeto político de Estados-nações que se formavam na Europa nesses séculos acima mencionados. Quer dizer, era preciso atribuir certos significados ao passado medieval para intensificar o poder de ação desses mesmos Estados nacionais. Portanto, na medida que aceitamos essa concepção excludente de história, que ainda está em nosso presente, a Idade Média estará sempre à mercê do nacionalismo, fundando discursos que afirmam relações de dominação e suprimindo a complexidade de línguas, tradições, memórias, textos e trocas culturais em geral que formam o passado medieval e a variedade das realidades históricas. Sem evidenciarmos essa multiplicidade, o presente será, inevitavelmente, um campo aberto à violência étnica. Um exemplo claro de nacionalismo e xenofobia diz respeito ao povo muçulmano e ao Islã. Estudar o Islã hoje se faz necessário para que evitemos compreendê-lo através de generalizações e estereótipos fundados numa atribuição de sentido muito específica ao passado do Oriente medieval. Exemplo fundamental diz respeito ao imaginário do Ocidente com relação ao terrorismo e ao que aqui chamamos de retórica das cruzadas. Num plano geral, podemos dizer que estudar o Islã deve ser útil para não cedermos ao que o intelectual e crítico literário palestino chamado Edward Said denominou de orientalismo, quer dizer, evitar a formação de lugares comuns, de clichês, na cultura do mundo ocidental, que reduzem o Oriente e sua multiplicidade de crenças e de formações sociais a uma suposta identidade coletiva, marcada por seres exóticos e experiências extraordinárias. Discurso este que expressa, no limite, um choque de civilizações, movidos por interesses geopolíticos imperialistas. O Oriente ou o Islã, propriamente inseridos e reproduzidos na dimensão discursiva dos meios de comunicação, como no conhecido caso do jornal francês Charlie Hebdo, são submetidos a uma espécie de governamentabilidade que será aplicada no controle e classificação da presença corporal desses indivíduos na realidade sociopolítica. Ou seja, no caso do terrorismo, qualquer muçulmano será classificado dessa maneira, visto que a imaginação cultural de países europeus, dos Estados Unidos e até mesmo do Brasil, por que não, compartilham desses horizontes constituintes do orientalismo.
No caso da retórica das cruzadas, as invasões militares no Oriente, na Síria, por exemplo, serão observadas como uma, abre aspas, missão civilizadora que levará ao outro, ao não ocidental, o crivo da razão universal imposta contra todo tipo de misticismo. Em síntese, a compreensão múltipla, polissêmica do Islã, como também da Idade Média, é necessária para neutralizarmos, ao menos no campo dos discursos, fenômenos como a intolerância religiosa, o nacionalismo e a xenofobia no mundo contemporâneo. Inclusive, vemos também a islamofobia no Brasil, em especial por tratarmos aqui de uma população que possui sua imaginação cultural majoritariamente vinculada ao cristianismo. Isso significa que conflitos e intolerâncias religiosas estão sempre em estado de alerta. É preciso evitarmos, em tempos de fake news, observar o islamismo pelas lentes do terrorismo, para que não encaremos sua presença em nossa sociedade como algo desagradável, ou ainda mais, para não concedê-los o caráter de inimizade, algo que precisa ser urgentemente eliminado da sociedade brasileira. Novamente, a melhor perspectiva para desfazermos esses lugares comuns sobre o Islã e, ao menos em parte, compreender suas múltiplas estruturas internas, seja pensar que tais estigmas de indivíduos exóticos e experiências que beiram o irracional são construções que penetram de maneira subliminar em nosso espaço cultural através, por exemplo, do entretenimento hollywoodiano e dos meios de comunicação de massa. Atentar para essas construções discursivas é também tornar inoperante as redes de poder que as cercam e que na prática serão aplicadas no controle e classificação da presença do Islã, de suas instituições e dos muçulmanos em geral na realidade sociopolítica. Isso por meio da intolerância religiosa, do nacionalismo e da xenofobia, crescentes não apenas no Brasil, mas em todas as sociedades ocidentais contemporâneas nas quais observamos a expansão islâmica. Tentamos demonstrar como Ocidente e Oriente, medieval e contemporâneo, não possuem uma autorreferência explícita ou essencial. Pelo contrário, são termos complexos, que estão em permanente processo de atribuição de sentidos e de disputa. Ainda mais, como certas abordagens, seja da própria disciplina História, nos séculos XVIII e XIX, ou aquelas produzidas socialmente nos dias de hoje, apontam para narrativas legitimadoras que permitem eventos como a guerra, o nacionalismo, o racismo, a intolerância religiosa, entre outros. Em outras palavras, como essas compreensões e saberes difundidos no presente constroem um imaginário, uma ficção, uma paixão ilusória que encobre, reduz e ignora a diversidade de relações que formam a Idade Média e o próprio mundo em que vivemos. Colocar a Idade Média em perspectiva, numa dinâmica das continuidades entre passado e presente, é perceber que, por distintas gerações, da antiguidade à atualidade, apenas alterando-se os meios, as formas discursivas e as instituições, povos têm sido classificados, governados, descritos de modo que o imperialismo norte-americano e o nacionalismo europeu possam mantê-los sempre sob sua autoridade. Portanto, estudar a Idade Média e produzir um conhecimento ético é, ao mínimo, tentar neutralizar essas relações e estigmas,
que na prática conduzem à repressão e à dominação. Bom, chegamos ao fim deste episódio. Agradeço imensamente aos ouvintes que estiveram dispostos a compreender um pouquinho mais sobre a Idade Média e suas ligações com o nosso presente. Até a próxima. Abraços e saúde!